Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom aos meus amigos, aos meus irmãos, Shabbat Shalom a todos. Estamos em um Shabbat, mais um Shabbat, onde temos a oportunidade de aprendermos mais da Torá. É mais uma porção que vamos estudar juntos, e estamos aqui para repassar ou compartilhar os ensinamentos dos sábios através dos Talmudes, e das Escrituras Sagradas, que nos foi dada pelo Eterno através do profeta Moshe. Esse profeta Moshe, que nos alertou que alguns anos mais adiante teríamos que seguir outro profeta, um profeta que sairia do lombo, dos próprios lombos de Israel, mas preciso da tribo de Yehudá, da linhagem de Davi. E estamos falando de Yeshua HaMashiach, e essas porções que nós estudamos, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o nosso Salvador, Filho do Eterno, a quem nós devemos nossa salvação, estudava também todos os sábados. Ele ia para as sinagogas para guardar o sábado e estudar as porções semanais da Torá. A porção semanal desta semana é a porção Pinechas. Na porção passada, Balaque, nós comentamos algo sobre Pinechas. Pinechas, era um levita muito zeloso pelos costumes, pela Torá, pelos mandamentos da Torá, e Pinechas teve uma participação fundamental para a continuidade da nação israelita, e por conta disso ele foi homenageado através dessa paraxá que traz o nome dele. Se não fosse Pinechas, talvez não estivéssemos aqui. Então, vemos que durante todas as porções que estamos estudando, ainda estamos no livro de Bamidbar, no deserto, que traz o nome, Números, nas Bíblias modernas. Vemos que diversos personagens foram cruciais para que Israel se mantivesse vivo, e o Eterno usou esses homens poderosamente. Então vamos para Paraxá, que fica lá no livro de Números, que é Bamidbar, Bamidbar, a continuação da leitura passada, Bamidbar 25, a partir do 10. Nós vamos ler 5 capítulos, vai até o 30, verso 1. Números 25, 10, até 31. Então vamos ser bem rápidos nesta leitura, para que possamos ter tempo de trazer algumas informações dos sábios, algumas curiosidades. 25, 10. Bamidbar, Números 25, 10. Então Adonai falou a Moshe, dizendo: Finear, filho de Eleazar, o filho de Aaron, Corém, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Fineia ou Finecha, Finechas, como traz a pronúncia em hebraico. Aí nós trocamos o F, porque existe muita, não é contradição, mas muito erro de tradução, quando se trata de B e V e P e F, porque são as mesmas letras no hebraico, só muda um tracinho que é o Dagesh, e por conta desse Dagesh, a letra passa de P para F ou de B para V. Então, qual é a pronúncia correta no hebraico do neto de Aaron, filho de Eleazar?
né? El-Azar, Pinechas, como eu já disse, né? Então, Pinechas, filho de El-Azar e filho de Aaron, filho de Aaron, Corém, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Olha só. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Brit Shalom, aliança de paz. Shalom. Shalom não só é paz, né? Eu já expliquei. São 7 bem-aventuranças. E ele e a sua descendência, depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Elohim, e fez expiação pelos filhos de Israel. Ou seja, até então, Pinechas, ele não ia ter herança no sacerdócio, mas por conta desse zelo, o Eterno, né, tornou ele sacerdote. E o nome de Israel, que foi morto com a Midianita, do israelita que foi morto com a Midianita, era Zinri, que comentamos sobre ele na paraxá passada, Balaque, filho de Salu, príncipe da casa paterna de Shimonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Sur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Aqui ele diz filha de Sur, né? Filha de Sur. Em outras fontes que nós temos, ela era filha de Balaque. Balaque pode ser o mesmo Sur. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga falou Adonai a Moshe e a Eleazar, filho de Aaron, o Corém, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Ou seja, o Eterno fez mais um censo depois da praga. Falaram-lhe, pois, Moshe a Eleazar, o Corém, nas campinas de Moabe, junto ao Iardém, na altura de Jericó, dizendo, Iardém, Jordão, né, junto ao rio Jordão: conta ao povo da idade de 20 anos para cima, como Adonai ordena a Moshe e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Reuven, o primogênito de Israel, e os filhos de Reuven, de Hanok, a família dos Hanoklitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Etzron, a família dos Etzronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Então, são as famílias dos Reuvenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. A leitura vai ser um pouco assim, né, meia enfadonha, porque ele vai falar de muitos números, mas temos que ler. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que descenderam contra Moshe e contra Aaron no grupo de Coré, quando rebelaram contra Adonai. Lembrou? Da paraxá Coré, né? Que esses filhos eles eram
descendentes de Reuven, né? E se juntaram com Coré, que era descendente dos levitas, né? Porque Coré chegou para eles: vocês são descendentes do primogênito, se juntem a mim que vocês vão ter um lugarzinho de destaque. E aí os caras caíram na conversa de Coré. 10. E a terra abriu a sua boca e os tragou, como Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Shimon, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, e Yamin, a família dos Yaminitas, de Yaquim, a família dos Yaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Shaul, a família dos Shaulitas. Shaul é o nome de Paulo, tá? Tá vendo aqui? Shaul Rachalia, né? O tal Paulo de Tarso, né? Que a Igreja Católica colocou esse nome romano nele, né? O nome dele era Shaul de Tarso, da cidade de Tarso, né? Ou Shaul Rachalia, Shaul o enviado, Rachaliar, o artigo definido, Shaliar, enviado, né? Ou seja, acreditamos que Shaul foi enviado, e realmente ele foi. Estas são as famílias dos Shimonitas, 22.200. Aí vem a família de Shimon. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Hagi, a família dos Hagitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Yerodá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Yerodá foram segundo as suas famílias de Shelá e a família dos Shelanitas, de Peretz, a família dos Peretzitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Peretz foram de Etzron, a família dos Esronitas, de Ramu, a família dos Ramonitas. Estas são as famílias de Yerodá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puvá, a família dos Puvitas, de Yazub, a família dos Yazubitas, de Shiron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Zebulun, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Eslon, a família dos Elonitas, de Ialeel, a família dos Ialelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de Yosef, segundo as suas famílias, foram Manassé e Efraim. Os filhos de Manassé foram de Maqui, a família dos Maquiritas, e Maqui gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Se na sua Bíblia moderna está aí Gileade, ela está adulterada, tá? Porque a letra J não existe no hebraico. Existe a letra Gimel, que tem o som de G, a fonética do G, Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Já, Ge, Gi, Jo, Ju, não existe no hebraico. Então, quando você adora o ídolo chamado Jesus, né, você está adorando em um ídolo
Quando você adora o nome Jesus, você está adorando um ídolo, no qual o nome dele é romano, porque no hebraico não existe o nome Jesus, é Yeshua. Se formos pronunciarmos o nome Jesus, em hebraico, como eu já disse aí, é Senhor dos cavalos, né? Elohim dos cavalos, ou Jesus em grego é Elohim dos porcos, e é G, né? A tradução é G. Portanto, cuidado a quem você está somando honras, para que não esteja no caminho errado e adorando ídolos pagãos, colocados nas escrituras sagradas por homens irresponsáveis, né, e filhos do Rassatã. É isso. Os que colocaram, e os que comungam, e os que pregam, sabendo a verdade, né, e ainda continuam proclamando esse nome, que não existe na linguagem hebraica em Israel. Estes são, se fala Jesus hoje em Israel, chama-se hebraico moderno, e não o hebraico bíblico. Tá? No hebraico bíblico não existe o nome Jesus. Estes são os filhos de Gileade, de Iezer, a família dos Iezeritas, de Elec, a família dos Elequitas, e de Azreel, a família dos Azrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Shemidá, a família dos Shemidaitas, e de Hefer, a família dos Referitas. Porém, Zelofeade, filho de Hefer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade, né, ou no hebraico é mais complicado um pouquinho, Zelofehad, foram Malá, Noá, Roglá, Milca e Tirza. Essas meninas vão reivindicar alguma coisa, né, a Moshe. Estas são as famílias de Manassé, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, e estes são os filhos de Sutela, de Eirã, a família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de Yosef, segundo as suas famílias. Os filhos de Viniamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Airamitas, de Sulfã, a família dos Sulfamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Veja que depois ele dá uma ênfase só aos filhos do primogênito. Já percebeu, né? Estes são os filhos de Viniamim, que é Benjamim, né, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos Suamitas. Veja, Suã é o primogênito. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 74.400. E veja só que Dan só teve um filho, né? Os filhos de Asher, segundo as suas famílias, foram de Imnã, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Bereitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas.
E o nome da filha de Axé foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Axé, segundo os filhos que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Isel, a família dos Iazelitas, Iazel, a família dos Iazelitas, de Guini, a família dos Gunitas, de Gunitas, de Iezé, a família dos Iezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram de 45.400. E estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Ou seja, somou tudo, né, deu 601.730. E falou a Adonai a Moshe, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos homens, dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Ou seja, as tribos mais populosas tinham mais terras, as menos populosas tinham menos terras. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as tribos de pouco. Veja só como o Eterno fez, vai sair a sorte. Ou seja, claro que o Eterno estava ali, né, determinando a sorte de cada um, né, como acreditamos que o Eterno é quem determina a nossa sorte quando estamos em seus caminhos, né. E para que ninguém diga, Moshe deu mais terra para um ou menos terra para outro. A sorte é quem ia determinar. E aí ninguém podia reclamar de nada. Vamos lá. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias de Gerson. Veja só que agora é que ele vai falar dos levitas, porque os levitas não tinham parte na herança de terras, né? Não iam ter parte na herança de terras. Eles iam ter só cidades, né, onde morar. Pedaços pequenos, só casas, né? Cidade dos Kohanim. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, sabemos que Gerson era filho de Moshe, né? A família dos Gersonitas. De Kehat, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas, né? Estas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. Coré está aqui, porque ele morreu, mas os filhos deles ficaram vivos. E sabemos que os filhos deles eram bons na arte de escrever salmos. A maioria dos salmos lá, né, no livro de Salmos são dos filhos de Coré, tá? E Kehat gerou a Amrão, e o nome da mulher de Amrão era Ioquebede, filha de Levi, e a qual nasceu a Levi no Egito. Perdão, gente, o Gerson, esse Gerson que eu falei, ele lá está lá atrás, tá? Depois é que vai vir o Gerson, filho de Moshe. Anrão era, e o nome da mulher de Anrão, pai de Moshe, de Aaron e de Miriam, era Ioquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Anrão ela teve Aaron e Moshe e Miriam. A ordem aqui está errada, né? Primeiro Miriam, depois Aaron e depois Moshe, irmã deles. Não sei por que saiu assim, né? Vai saber. E a Aaron nasceram Nadab e Abihu,
Eleazar e Itamar, porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram o fogo estranho perante Adonai. Isso aí nós contamos lá atrás, na Paraxá, né? Lá atrás. E os que deles foram contados eram 23 mil todos, 23 mil, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moshe e Eleazar, o Corém, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Iardém, na direção de Jericó, ou Jericó, né? E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moshe e Arão, o Corém, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Ou seja, todos esses que foram contados, no primeiro censo, assim que eles entraram no deserto, nenhum deles tinha nascido, né? Esses aqui, nenhum deles foram contados no último censo. Porque Adonai dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Iefoné, e Yehoshua, filho de Num. Yehoshua é Josué, né? E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassé, entre as famílias de Manassé, filho de Yosef, e estes são os nomes delas: Malá, Noa, Oglá, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moshe e diante de Eleazar, o Corém, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra Adonai no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Ou seja, o que é que nós acreditamos? Que o pai dela era o cara que estava apanhando graveto no Shabat, ou seja, ele morreu no seu próprio pecado, né? E aí, antes delas chegarem a Moshe e Eleazar, elas foram aos juízes de 10. Eles não conseguiram resolver esse problema delas. Aí eles foram aos juízes de 50, não conseguiram resolver. Foram aos juízes de 1000, não conseguiram resolver. E aí, então, foi o jeito de recorrer a Moshe e a Arão. E a Arão, não, perdão, e a Eleazar, que é o Corém atual agora. Só que nós vamos ter uma surpresa aí, né? Moshe vai tomar isso como exemplo. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moshe levou a causa delas perante Adonai. Nem Moshe conseguiu resolver o problema. Ele podia resolver ali, vai ser assim. Não. Como ele viu que os outros homens não resolveram, né, ele disse também: eu não vou tomar partido nisso, não vou bater martelo nisso. Né. Todos os outros sabiam, ou seja, isso é a questão de reconhecimento de autoridade. Todos os outros sabiam que existia uma autoridade em cima deles. Né, e a última autoridade humana era Moshe. Né. Mas Moshe, vendo o exemplo deles, né, o que foi que ele fez? Moshe sabia que existia uma autoridade acima dele, que era o próprio Eterno, o próprio Adonai. E aí ele foi consultar Adonai, que deu, né, as instruções que filhas não seriam beneficiadas, mas aí Adonai, neste caso, ele faz uma ressalva. Né? E Moshe levou a causa delas perante Adonai, versículo 6, e falou a Adonai a Moshe, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar sua herança às suas filhas. Ou seja, houve uma emenda aí, né? Houve um decreto-lei, aí essa emenda aí virou um decreto-lei, como é que a gente pode falar, né, na linguagem judicial que temos hoje, né?
O Eterno tinha dito lá atrás que só os homens herdariam terras, mas vendo essa situação, ele abriu um parêntese. Não, se o homem não tiver filhos homens, as filhas herdarão sim. Né? Ou seja, não quer dizer que o Eterno voltou atrás na palavra, não. Ele simplesmente abriu um parêntese. Né? Ele abriu uma brecha, ou seja, ele foi benevolente, né? Com casos especiais como esse. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente mais próximo, no caso, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel. Será por estatuto de direito, como Adonai ordenou a Moshe. Isso é muito importante, porque lá na frente nós vemos, né, nós temos a história de Ruth, Noemi e Boaz, né, onde Boaz, sendo o parente mais próximo, ele acaba resgatando as terras, né, de Noemi, se eu não me engano. Né? Só lendo a história para ver direitinho como é. Mas é mais ou menos isso aí. Depois disse Adonai a Moshe, sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo. Recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Aaron. Dizem que Moshe não morreu, dizem que Enoque não morreu, dizem que Elias não morreu, mas Yeshua disse que todos morreram. Até ele próprio teve que morrer. Então nenhum ser humano ficou sem provar a morte. Todos morreram, né? Porque todos precisam ressuscitar. Então quando a Torá aqui diz que ele foi recolhido ao seu povo, ou seja, à sepultura, né? Sheol. E, tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Aaron. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Merivá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moshe a Adonai, dizendo, porque Adonai resolveu, né, não deixar Moshe entrar. Né? Porque assim, se Moshe entrasse na terra prometida, hoje poderíamos dizer que Moshe fez de tudo para ele entrar e os outros não. Né? Então Adonai foi muito justo em não deixar Moshe entrar. 16. Ó Adonai Elohim dos ruás de toda a carne, dos mover da vida de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Aí ele pede para colocar um homem. Que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação de Adonai não seja como ovelhas que não têm pastor. Moshe, mesmo sabendo que estava preocupado como é que o povo ia ficar. Demais esse cara. Então disse Adonai a Moshe, toma a Yehoshua, filho de Nun, homem em quem há o ruá, e impõe a tua mão sobre ele. Moshe podia assim colocar um filho dele, né? Um filho dele como sucessor, né? Como os reis fazem, mas não. Nem isso ele cogitou. E apresentando-o perante Eleazar, o Cohen, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o Cohen, o qual por ele consultará
segundo o juízo de Urim perante Adonai, e conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Ou seja, mesmo Yehoshua, né, se tornando o líder, ele tinha que consultar Eleazar e consultar Urim e Tumim, que eram as pedras que tinha no efode, no peitoral do sacerdote. Quando eles queriam consultar alguma coisa, né, as pedras acendiam e formavam palavras, porque sabemos que as escritas dos nomes estavam nas pedras de todas as 12 tribos. Então as letrinhas acendiam, né, e formavam palavras. Assim os sábios interpretam esse texto, né, quando se diz que tem que consultar as pedras, Urim, né. Mas assim, é lógico, né, a resposta mais evidente é essa. Porque como consultar pedras, né, como é que essas pedras iam responder? Né? Só dessa forma, acendendo. Né? Por isso que nós vemos aí muito misticismo imitando as coisas do Eterno. Só ficção, né? E fez Moshe como Adonai lhe ordenara, porque tomou a Yehoshua e apresentou perante Eleazar o Corém, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs a sua mão, as suas mãos, e lhes deu ordem, ordens, como Adonai falara por intermédio de Moshe. Ou seja, o Eterno disse, coloque a mão, e Moshe colocou as mãos, colocou as duas. Ou seja, ele recebeu a porção dobrada, né? Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhes, da minha oferta do meu alimento para a minha oferta queimada do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecer ao seu tempo determinado. Musaf, ele vai falar aqui das ofertas de Musaf. Né? E dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis a Adonai, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de alimentos misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada a Hashem, e a sua libação será a 4ª parte de 1 rim para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte a Hashem, bebida forte. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação o oferecerás em ofertas queimada de cheiro suave a Adonai. Porém, no dia de Shabat oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em ofertas de alimento com a sua libação. No Shabat era 2 cordeiros de 1 ano. Holocausto é de cada Shabat, além do holocausto contínuo é a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecerás em holocausto a Adonai 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Gente, veja que no Shabat ele sacrificava animais. Isso não é trabalho. Então, trabalho é quando se faz em prol da ganância, do poder, né, da religião, e não em prol do eterno, em prol da vida. Porque isso aqui era em prol da vida, como a Torá diz, a vida vale mais do que o Shabat. E Yeshua explica isso, porque a vida vale mais do que o Shabat. Só nesses casos, né, é que o Shabat pode, não é ser quebrado, é que podemos fazer essas práticas quando se refere à vida, a salvar vidas, né, ou a beneficiar alguém,
Aí você pode praticar a ação. Quando não for isso, né, fica lá quietinho. Agora, tem gente que trabalha no Shabat. Por quê? Porque o mundo hoje obriga. Então temos que sobreviver. Esse é o meu ponto de vista. Alguém pode ter diferente, mas é o meu modo de pensar. Não estou dizendo que eu estou com a razão, mas é o que eu acho justo e lógico. Como Paulo disse, né, ele diz assim: assim penso eu, e penso que o juado eterno também pensa igual a mim. Acha que o juado eterno pensa igual a ele. Como eu digo a mesma coisa. Né? Faço as minhas palavras, as palavras de Paulo. Assim penso eu, e creio que o Eterno também possa pensar assim. Posso estar errado, mas é o que eu consegui colocar na balança, né, para que o Eterno não seja injusto com as pessoas que não conseguem guardar o Shabat hoje. O mundo nos sufoca. Então, paciência, né? O holocausto é de cada Shabat, o holocausto é de cada Shabat, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Adonai 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Ou seja, ele está falando das festas, tá? Está falando aí de Pessah, de Shavuot e de Sukkot. Aí entra aí também Yom Kippur, Yom Tov, né? E outras, HaKodesh, né? Por aí vai. E 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite em ofertas de alimentos para um novilho, e 2 décimas de flor de farinha misturadas com azeite em ofertas de alimentos para um carneiro, e 1 décima de flor de farinha misturada com azeite em ofertas de alimentos para o cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada a Adonai. Veja que Adonai aqui está dizendo: olha, é tudo meu, eu não preciso desses sacrifícios não, mas vou deixar vocês fazer, ou vou impor vocês fazer, porque será de cheiro suave. Eu gosto da fragrância da carne queimando. Parou aqui, não sei porquê, né? Só o Eterno sabe. E as suas libações serão a metade de 1 rim de vinho para um novilho, e a terça parte de 1 rim para um carneiro, e a quarta parte de 1 rim para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Né? Também um bode para expiação do pecado ao Adonai, além do holocausto contínuo com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Pessah. Pronto, aqui ele vai entrar, né, nas ofertas das festas, né, dos encontros marcados. Nós chamamos de encontros marcados. Aqueles lá eram de cada mês na lua nova, né, do primeiro Shabat, né, que eles contavam o Shabat de acordo com a lua. Aqui ele vai entrar, né, nos Korbanot, das festas, dos encontros marcados. Né. E aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. Está falando, né, da Pessah, né, da Páscoa. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, que é o Yom Tov, mas oferecereis oferta queimada em holocausto a Adonai, 2 novilhos e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimento será de flor de farinha misturada com azeite, oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Veja que trabalho dava isso. E Yeshua HaMashiach nos libertou dessas práticas, né, desses rituais. Nos libertou. Não precisamos mais, né, estar oferecendo cordeiros ao Eterno, porque Ele mesmo preparou um cordeiro para ele, como assim profetizou Abraão lá, quando estava com Isaac para sacrificá-lo.
no Monte Moriá. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada de cheiro suave a Hashem, e além do holocausto contínuo se oferecerás isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhante tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecereis oferta nova de alimentos a Adonai, segundo as vossas semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis a Adonai por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 novilho, 2/10 para 1 cordeiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos as oferecereis. Servosão eles sem defeito, com as suas libações. Capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto em cheiro suave a Adonai, oferecereis 1 novilho em cordeiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 novilho e 2/10 para o cordeiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto em cheiro suave, ofertas queimadas a Adonai. E no dia 10 deste mês, no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis as vossas nefes, nenhum trabalho fareis, que é se não me engano, é o dia de Yom Kippur. Mas por holocausto, depois eu vou explicar direitinho, em cheiro suave a Adonai oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o cordeiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa a Adonai. E por holocausto em oferta queimada e de cheiro suave a Adonai, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E de 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E as suas ofertas de alimento e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Parou de repetir, né? Ele já disse lá a quantidade qual era das ofertas, e aí ele parou de repetir. Só está dizendo a quantidade dos cordeiros e dos carneiros. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Está vendo que está diminuindo, né? Cada dia que passa está diminuindo a quantidade. E sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto.
e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de um ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de um ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de um ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. No oitavo dia tereis dia de solenidade, um dia a mais, nenhum trabalho servil fareis. Ou seja, essa festa aqui, né, ela é comemorada no inverno. E aí o Eterno coloca duas festas juntas aí para que o povo não se fadigue de ir a Jerusalém e voltar, né, no inverno. De 36. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave a Adonai, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros, de um ano, sem defeito, e sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis a Adonai nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias, o oitavo dia são ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. Veja só que ele fala em voto aqui, tá, gente? Eu já disse que fazer voto é pecado, mas se o cara fizer, tá aqui o dia de cumprir os votos, né? E aí, se não cumprir, o Eterno diz assim: não gosto de tolos, que faz voto e não cumpre. Porque quando faz voto, se mantém em maldição até cumprir o voto. E falou Moshe aos filhos de Israel, conforme a tudo o que Adonai ordenara. E aí a gente vai para o 30 e último versículo da Paraxá. E falou Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que Hashem Adonai tem ordenado. Pois é. Então vamos para Paraxá, né? Vamos ver algumas para Paraxá não, que a gente já está na Paraxá, nós já estamos na porção, né? E vamos para algumas curiosidades, né, dos sábios, né? Hashem recompensa Pinehas, né? Bene Israel teriam apreciado a coragem de Pinehas quando matou Zimri, por este ter levado uma mulher midianita ao acampamento. Eles ficaram admirados com seu heroísmo. Ao contrário, maldosos rumores sobre Pinehas começaram a se espalhar por todo o acampamento. Os mais contrariados eram os membros da tribo de Zimri, e, claro, a tribo de Shimon. Afinal, Pinehas havia assassinado seu líder. Quem deu a Pinehas o direito de matar um líder do povo hebreu? Quem ele pensa que é para cometer tal ato? Né? Os companheiros da tribo de Zimri reclamaram ao restante da tribo de Israel. A mãe de Pinehas, né, descendente de Itrô costumava ser um sacerdote de ídolos antes de se tornarem um hebreu, né, um judeu, se converter ao Eterno, onde Pinehas arrumou coragem para matar um chefe de tribo. Né. Pinehas foi desprezado por causa da sua origem humilde, e Hashem defendeu a sua honra, ordenou a Moshe que anunciasse seu nome. Se Pinehas não tivesse matado Zimri, eu teria destruído todos de Bene Israel. Foi Pinehas quem salvou o povo da destruição. Pinehas é um tzadiki, filhos de um tzadiki, um valoroso homem.
Hashem instruiu Moshe a atacar Midian. Imediatamente depois da praga que abateu os hebreus, né, que pecam com as filhas de Midian, Hashem deu a Moshe instruções concernentes à guerra contra Midian, dizendo: os midianitas estão furiosos porque a princesa Cosbe foi morta. Então tramaram perversidades e vinganças, uma vez que planejam trazer mais destruição sobre você. Levante-se e ataque-os a fim de proteger-se. Esta guerra será regida por leis extraordinárias. Primeiro, não lhes dê a opção de fazerem a paz, como deu para os outros, né? Apesar das outras nações não poderem ser atacadas sem aviso prévio, ataque os midianitas imediatamente. Ao sitiar suas cidades, destrua as árvores frutíferas. A Torá proíbe aos hebreus de cortarem as árvores frutíferas dos inimigos ao sitiarem uma cidade. Está lá em Devarim 20:19. Né? Os territórios pertencem a Amon, Moabe e Midian, são exceções. O Eterno diz que esses territórios são exceções. Né? 3. No tocante a Midian, Hashem fez outra exceção às regras de combate, dizendo: na Torá eu ordenei que vocês sitiem uma cidade apenas de 3 lados, deixando o quarto para escapar. Na guerra contra Midian, contudo, seus exércitos devem sitiar a cidade completamente, ou seja, destrói tudo. Hashem não declarou guerra contra Moabe, apesar de também serem culpados, né, por terem contratado Bilã e incitado os hebreus a pecarem. Hashem poupou-os agora porque os moabitas tentaram exterminar os hebreus, pois temiam que Bene Israel os roubassem, enquanto que os midianitas não tinham razões para prejudicar os hebreus, né, no caso Israel. Hashem poupou-os em prol de uma preciosa alma, Ruth, falei de Ruth, né? Que viria a descender dos moabitas. A última contagem de Bene Israel no deserto. Né? Conforme explicamos, na Parashá Bamidbar, Bene Israel foram contados um mês após a consagração do Mishkan, santuário. Agora, quase 40 anos depois, Hashem novamente ordena a Moshe: conte o povo de Israel. Quais eram suas razões para este censo? Primeiro, este censo aconteceu pouco antes do falecimento de Moshe. Um fazendeiro contratou um pastor para cuidar de seu rebanho, contou suas reses, né, ao confiá-las ao pastor e contou-as novamente antes de serem devolvidas. Ou seja, contratou o pastor e aí, toma conta do meu rebanho, conta tudinho na frente do pastor, estou te dando 100. Né? E aí, quando o pastor volta, ele conta de novo para saber se as 100 voltaram. Similarmente, Moshe foi encarregado de cuidar de Bene Israel no deserto. Né? Tinha que cuidar, né, da alma e do físico, exatamente como um pastor guarda os rebanhos. Ao contar os hebreus antes de seu falecimento, Moshe demonstrou a todas as futuras gerações que ele não falhou em sua tarefa. Deixou 600.000 homens, todos fiéis a Hashem em sua Torá. O segundo é que Hashem conta Bene Israel depois da sua praga, porque um rebanho de ovelhas foi certa vez atacado por um lobo. A fera conseguiu matar inúmeras ovelhas. Após livrar-se do lobo, o pastor quis saber quantas ovelhas haviam restado, porque lhes eram tão caras. Portanto, contou-as da mesma forma. Lobos, como os perversos Bilã e Balaque, fizeram Bene Israel pecarem. Por causa disso, muitos acabaram morrendo. Agora Hashem desejava estabelecer quantos hebreus sobreviveram à peste. Estes hebreus estavam livres do pecado, por isso eram preciosos para Hashem. Foram então contados. O que ficou demonstrado pela contagem, Azar somou os números de cada tribo. O total foi de 601.730 homens. Este número foi um pouco mais baixo que o da Parashá Bamidbar. A tribo de Shimon totalizou 59.300 homens na contagem de Bamidbar, agora restava apenas 22. Imagina, muitos membros morreram na peste após o pecado de Zinri.
né, Hashem os punira por terem servido ao ídolo Baal Peor. Como a terra foi distribuída, nós já explicamos lá, né, quem tinha mais população ganhava mais. As filhas de Tesloferhad, né, agora eu estou trazendo a pronúncia certa, né, de Teloferhad, né, Tseloferhad, né, pedem seu quinhão da terra. Nós explicamos, né, que elas não tinham irmão homem, então Hashem mudou a sorte delas. Moshe sobe ao monte Nebo para contemplar Israel, né, e depois Hashem nomeia Yehoshua sucessor de Moshe. O propósito das oferendas, e porque a Torá acrescenta aqui as leis dos sacrifícios, né, que nós acabamos de ler lá no texto. Né. Ao final desta paraxá, são explicadas as leis dos sacrifícios diários e as oferendas adicionais, que é Musaf, porque este assunto foi inserido aqui. Uma esposa incomodava o marido frequentemente, sempre que percebia que seu marido ficava aborrecido. Chamava o casamenteiro, um homem idoso. Este costumava ir à casa dela, né, e sempre conseguia restaurar a paz. Quando o casamento ficou mais velho, quando o casamenteiro ficou mais velho, ou seja, ela brigava com o marido, aí ela chamava o casamenteiro. Né, o casamenteiro vinha, aí fazia pazes entre ela e o marido. Quando o casamenteiro ficou mais velho e sentiu que seu fim estava próximo, convocou o marido e implorou-lhe: seja complacente com sua esposa, breve não estarei mais aqui para fazer a paz entre vocês. Por isso imploro que revele os defeitos de sua esposa. O marido replicou: em vez de convocar-me, você deveria ter chamado minha esposa. Se você puder ensiná-la a comportar-se de maneira respeitosa comigo, não haverá necessidade de futuras reconciliações. Aí você pode dizer: mas essa midrash é muito machista, né? Mas é o que? Mas no caso aí, quem seria a esposa, né? Sabemos que a esposa é a cidade santa, né, na nova aliança, na restauração da aliança, mas é claro que Hashem não é a esposa, Hashem é o marido, né? Então a esposa seria Israel que vai habitar na cidade santa. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que literalmente Israel seja a esposa, mas no sentido simbólico, né, por conta do grau, né, ou seja, da hierarquia. Hashem os criou, então, assim, ele colocou, similarmente, Moshe implorou ao Todo-Poderoso que nomeasse um novo líder antes de seu falecimento, alguém que rezasse em prol do povo e os defendesse de pecado. Os sacrifícios diários de Tamid, né, Hashem ordenou a cada manhã, os Kohanim devem oferecer o cordeiro sobre o altar. Tamid é o primeiro, né, que as oferendas de Tamid nos lembram nosso patriarca Abraão, que sacrificava o filho Yitzhak no Monte Moriá, como Hashem que ele havia ordenado, mas ao final ele não teve de abater o filho como oferenda. Procurou um animal, ou seja, Hashem deu um animal para ele em lugar de Yitzhak. Depois vem as oferendas de Mamadot, né, os enviados que permaneciam ao lado quando os sacrifícios eram oferecidos. Hashem ordenou que alguém que ofereceu um sacrifício esteja presente enquanto este é levado ao altar. Os sacrifícios de Musaf, agora a Paraxá explica as leis de sacrifícios de Musaf. O termo Musaf significa adicional, certo? Além dos sacrifícios diários de Tamid, a Torá ordena os sacrifícios adicionais sejam oferecidos em Shabat e Yom Tov. Estes sacrifícios especiais fazem com que nos lembremos e apreciemos a santidade do Shabat, Yom Tov e Rosh HaKodesh, como eu acabei de falar, né? Moshe disse a Bnei Israel: antes de cada Yom Tov, você deve estudar as leis daquele Yom Tov. Deve ter o cuidado de oferecer os sacrifícios apropriados. Através dessas oferendas, Hashem se lembra de seus méritos. O Musaf do Shabat. O Musaf do Shabat, né, era diferente um pouco, né? Além dos sacrifícios de Tamid, mais 2 carneiros eram oferecidos como sacrifícios de Musaf no Shabat.
o Shabat reclamou a Hashem: por que minhas oferendas de Musaf consistem de apenas 2 carneiros, um número menor que de animais que é os oferecidos em todas as outras festas? Hashem respondeu: o número 2 lhe é apropriado, pois todos os assuntos relacionados a você têm duplo significado. Seu cântico tem nome duplo, pois é denominado Mizmor e Shir. Está lá em Tehilim 92:1. Tehilim é Salmos. Seu prazer é dobrado, como está escrito, e você chamará o Shabat um deleite, um dia sagrado. Né? E Yeshayahu 58:13. No Shabat, recita-se uma bênção sobre 2 pães inteiros. Por isso, o sacrifício de Musaf, mais apropriado a você, consiste de 2 carneiros. No Shabat, né, existe a tradição dos pães, né, que está na Torá, e das velas. Né, se acende as velas, 2 velas também. Né, os pães e as velas aí podem nos lembrar, né, a antiga e a nova aliança, né, as 2 tábuas da Torá, né, as 2 leis, né, da fé, que é a Halachá e a Agadá, e por aí vai, muitas coisas. Né. O Musaf de Rosh Hokodesh, início do novo mês. Né. Aí depois vem o Musaf de Pesach e Shavuot, né, Sheret Haleshem, uma oferenda especial de Shavuot de 2 pães de trigo, né, que nós já lemos. O Musaf de Rosh Hashanah, né, e depois Rosh Hashanah e a mitzvah de tocar o shofar. Né. Depois vem o Yom Kippur, né, fazem-se sacrifícios de Mufá. Yom Kippur é o dia de pedir perdão. Né. E terminando, né, o Musaf de Sukkot, né, Shemini Atzeret, se você quer saber o que é Sukkot, o que é Rosh Hashanah, né, se você quer Rosh Kodesh, se você quer saber o que é Shavuot, né, Pesach, volta lá, assiste os vídeos lá do comecinho, que eu explico tudinho o que são essas festas. Né. E o Shemini Atzeret, que é o 8º dia de Sukkot, uma festa à parte, né, que é aquilo que eu falei, né, que é uma festa à parte, mas o Eterno colocou esse dia juntinho de Sukkot para que o povo não tenha que viajar 2 vezes no inverno para celebrar 2 festas. E aí ele juntou as 2. As oferendas na totalidade, né, o que fazemos hoje em dia? Quando não podemos levar as oferendas no Musaf, no Shabat, Rokodesh e Yom Tov, temos 2 substitutos. Rezamos uma Amidah, oração extra. Isso é judaísmo, tá, gente? Que é chamada de Musaf. Nela mencionamos as oferendas que eram trazidas daquele dia no Beit Hamikdash, no templo. Por exemplo, no Musaf de Shabat dizemos Ovion HaShabat Shene Kevansim Bene Shana Temimim. A oferenda Musaf de Shabat consiste de 2 cordeiros perfeitos com menos de 1 ano de idade. Pedimos a Hashem que aceite nossas orações em lugar do sacrifício de Musaf. Em Rosh Hokodesh, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini, Atzeret e Simchat Torah, lemos passagens desta paraxá que tratam do sacrifício de Musaf no dia. Em Maftir, no último a ser chamado. Hashem aceita nossa leitura de Torá no lugar das oferendas de Musaf. Estamos aguardando o dia em que o Beit Hamikdash será construído. Então, a cada festividade, viajaremos a Jerusalém e assistiremos aos Kohanim oferecerem os sacrifícios daquele Yom Tov. Agora, isso aqui é o que os judeus não messiânicos acreditam. Vamos fazer a comparação agora entre o que os judeus messiânicos acreditam e o que o cristianismo prega. Os judeus não messiânicos acreditam que o templo vai ser reconstruído de novo. Né? Isso é uma total verdade, porque está aí todo o rebuliço para se construir esse templo. Israel pedindo donativos, né? Pedindo dinheiro para construir o templo. Tanto que o Brasil já está aí apoiando isso aí. Né? Todas as nações vão apoiar, todas as nações cristãs, imagina, todas as nações cristãs vão apoiar a construção do Beit Hamikdash, do terceiro templo,
que é onde eles vão começar a querer sacrificar de novo. Para isso, o anti-Machia tem que surgir, se tornar o Kohen, ou o sumo sacerdote, né, e enganar todo mundo. Isso é um assunto, né, que eu conto lá nos escritos Nazarim, vídeo lá atrás, nos escritos Nazarim, onde eu falo dos últimos dias. Mas por que eu estou trazendo esse assunto agora? Para, né, tentar fazer você entender o que é que significa essas oferendas. Né? Todas essas oferendas eram feitas nas festas, ou seja, nos encontros marcados, que não são as festas do calendário gregoriano que temos hoje. Carnaval, São João, São Pedro, Santo Antônio, Natal, e por aí vai. Dia das Mães, Dia dos Pais. Natal não existe aqui. Não existe Natal. Mesmo depois de Yeshua HaMashiach, né, não existe Natal. Natal é uma festa da Saturnália, ou seja, uma festa romana, que aí é outro assunto, né, que foi criada há séculos atrás aí, né, para adoração ao ídolo Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que não é o nosso Messias, não é o nosso Salvador. Isso é um ídolo romano, né, que o cristianismo adora, achando que é o Salvador. Então, eles acreditam que o templo vai ser construído. Já nós, que não somos cristãos, nem seguimos o judaísmo, não seguimos religião nenhuma, mas sim a Torá, nós acreditamos que o templo vai ser construído, né? Que o anti-Mashiach vai surgir. Né? Existem vários segmentos que acreditam, cada um acredita numa coisa, né? Mas nós, eu e muita gente, né, que concorda, né, que temos pensamentos iguais, acreditamos na Torá, no que está no texto da Torá. Gutenberg, como é que você diz que o templo vai ser construído? Existe alguma passagem que diga que o templo vai ser construído? O terceiro templo vai ser construído? Não, não existe nenhuma passagem que diga que o terceiro templo vai ser reconstruído. Na Torá, nem na Tanakh, nem nos escritos Nazarim. Não existe. Da mesma forma que não existe nenhuma passagem que prometesse a construção do primeiro templo, que foi construído por Salomão. Não existe nenhuma profecia antes, né, ou séculos antes, dizendo que um templo ia ser construído. Depois que o templo é destruído, né, pelos babilônicos, não existe nenhuma passagem profetizando a reconstrução do segundo templo por Herodes. Né. Antipas. Não existe. Então, se não existe nenhuma passagem, né, para profetizando, no caso, a construção desses dois templos, como é que você quer que exista uma passagem profetizando a construção do terceiro templo? Por que não existe passagem profetizando esses eventos? Porque não estava no coração do Eterno construir templos de pedra. Os homens hoje constroem templos de pedras para adorar ídolos, para adorar Jesus Cristo. Nunca, em lugar nenhum, o Eterno mandou construir templo de pedra. E isso foi uma coisa que surgiu no coração de Davi. Olha, eu moro num palácio, mas o Eterno, a casa que leva, não é a casa que o Eterno habita, a casa que leva o nome do Eterno é uma tenda, é de pele, né? É de madeira. Então Davi resolve construir um templo. E o Eterno diz, não, você não, seu filho vai construir, porque você tem sangue nas mãos, que era o sangue de Urias. Né? Não o sangue das guerras, mas o sangue de Urias, porque no caso de Urias foi covardia de Davi mesmo. Foi pecado consumado. Então, gente, nós que não somos cristãos, nem judeus, no caso, que segue o judaísmo, né? Eu sou judeu por nascença, né? Somos uma família descendentes de judeu, eu, minha esposa, meus pais, meus irmãos. Uns querem deixar isso público, outros não. Mas não seguimos o judaísmo na íntegra. Nós seguimos a Torá. E o que é que a Torá nos revela? Que Yeshua HaMashiach viria, morreria, né? E ocuparia o lugar de todos esses korbanot, de todos esses sacrifícios. Ele sozinho, né, conseguiu ocupar como é que diz? Né, ocupar assim
né, o lugar de todos esses sacrifícios, ou seja, substituir a palavra correta, substituir todos esses sacrifícios que tem aqui. Como Paulo disse, as coisas lá do passado são sombras das coisas futuras. Os judeus acreditam que vão subir para Jerusalém para voltar a sacrificar. Nós que não somos judeus, não somos judaístas, né, e nem cristãos, não seguimos nem o cristianismo nem o judaísmo, acreditamos que vamos subir para Jerusalém, não para sacrificar, mas para adorar o Eterno, né, pela nova ordem de Yeshua HaMashiach. Né? Não vamos subir para o céu não, tá, gente? Porque não existe texto dizendo que vai subir para o céu. Quando lá nos escritos Nazarim dizem nós subiremos, né, está falando de Jerusalém, da cidade. Nós vamos voltar a celebrar essas festas. Pelo menos essas três aqui, ó, Pessah, Shavuot e Sukkot, né, que são as três que estão na Torá, né, as três principais. Nós vamos subir todo ano para isso. Né? E Satã será preso. Depois ele será solto, e aí ele vai dizer para as pessoas que nós não devemos subir para Jerusalém para celebrar essas festas. E aí são aqueles 1000 anos, tudo isso está lá nos escritos Nazarim, né? No vídeo Os Últimos dos Últimos Dias. Que é que nós entendemos que vamos subir, mas não para o céu, porque não existe texto dizendo que a gente vai subir para o céu. Né? A cidade vai descer, e como é que você quer subir? Você quer ocupar o lugar do Eterno, enquanto o Eterno vai descer com a cidade? A noiva é a cidade, vai lá em Apocalipse ler. Seu problema é que você não lê. Vai lá em Apocalipse 20, lê lá que a noiva é a cidade que desce do céu adornada. Não é cristão, nem crentezinho que é a noiva, não, tá? Se disser para você que você é a noiva, mentira para você. Tá? A noiva é a cidade, que ela desce do céu, lá no céu, onde tudo é santo. Aí ela desce santa. Aqui na terra, não, aqui é tudo pecador. Quando ela descer, aí sim, estaremos no nosso lar, naquela casa onde Yeshua HaMashiach disse: na casa do meu pai há muitos lugares. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Só que essa casa, a casa do meu pai, tudo bem, o pai está no céu, né? A casa do meu pai está preparada. Claro, ela está preparada, adornada, a nova Jerusalém está adornada, preparada lá. Né? Ela está no céu. Só que o cristão acha que ele vai subir. Né? Só que essa casa ela vai descer. Quem é da terra, vai sempre morar na terra. Põe isso na tua cabeça. Você foi feito pó, então você é da terra, você vai morar na terra. Você não foi feito para morar no céu. Né? Então nunca vai morar no céu. Tá bom? Terminamos nossa paraxá de hoje. Né? Trouxe aí um assunto meio diferenciado da paraxá, meio assim escatológico. Né? Deu para entender, né, que quando Yeshua HaMashiach voltar, ele vai estabelecer o seu reino. A palavra é parousia, invasão. Né? Quando Paulo diz a vinda do Messias será assim. A palavra vinda é parousia. Mas só que parousia não se traduz como vinda, se traduz como invasão. Mentira para você de novo. Sua Bíblia está adulterada, tá? Para que você acredite no que eles querem. Então, a invasão do reino de Yeshua HaMashiach será assim. Yeshua HaMashiach vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, essa velha ordem será desfeita e ele vai estabelecer uma nova ordem. Mas o que é que os homens estão prometendo? Já uma nova ordem antes da ordem de Yeshua HaMashiach. Como eles sabem que Yeshua vai destruir essa velha ordem e vai estabelecer uma nova ordem, eles estão prometendo, né, os maçons aí, né, os poderosos do mundo, né, os verdugos do mundo, os homens que comandam as finanças do mundo, né, quem controla o gado, controla a massa, né, eles estão prometendo já uma nova ordem. Só que essa nova ordem que eles estão prometendo é pior do que a velha ordem de Nirode. Né? Aí é que eles vão escravizar a humanidade com a nova ordem dos homens, diferente da nova ordem de Yeshua HaMashiach, que é a verdadeira ordem, né, que vai libertar o povo. Ok? Se tiver alguma dúvida, você pode deixar a pergunta aí no canal,
né, nos comentários, né, a gente vai ter prazer de responder, assim que puder, né, e souber também. Um Shabbat Shalom para todos, vamos recitar Birkat Kohanim, né, e vamos terminar essa porção. Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka itzah Adonai panavelecha veyatzelecha Shalom. Um Shabbat Shalom para todos vocês. Elohim Melech Neiman. Elohim é rei e fiel. Amém. Amém quer dizer isso. Elohim é rei e fiel. Um bom Shabbat a todos. Até a próxima.